Iniciaremos, neste momento, a palestra magna desta noite, com o tema O princípio da fraternidade como elemento de direitos humanos na Constituição Federal de 1988, ministrada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca graduou-se bacharel em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, UFMA, especialista em Direito Constitucional e em Direito Penal e Direito Processual Penal, mestre em Direito Público na Pontífica Universidade Católica de São Paulo, doutor em Direito Constitucional na Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, FADISP, iniciou a carreira jurídica como servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, de 1982 a 1985, e da Justiça Federal no Maranhão, de 1985 a 1986. Foi procurador do Estado do Maranhão de 1986 até 1992, quando foi aprovado nos concursos públicos para os cargos de procurador do Distrito Federal, para o qual foi nomeado, mas não tomou posse, e juiz de Direito do Distrito Federal e Territórios, função que exerceu de 1992 até o ano seguinte, quando foi aprovado para o cargo de juiz federal da Primeira Região em 2009. Foi promovido ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em 2015, foi nomeado para o cargo de ministro do STJ em vaga destinada a membro de Tribunal Regional Federal. A indicação foi aprovada pelo Senado Federal com 56 votos favoráveis e 3 contrários. Em 2017, foi um dos cotados para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, com a palavra, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Muito boa noite a todas e a todos. É uma satisfação imensa voltar ao meu Maranhão, ao nosso Maranhão, ao Maranhão de todos, e ao mesmo tempo voltar na casa onde o meu caráter, o meu estudo, a minha vida foi forjada. Porque também fui advogado público, também fui pertencente à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão 3182. Durante 6 anos, tive o prazer e a alegria de ser advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Maranhão. Mas o meu prazer é muito maior ainda, porque, como eu disse, foi aqui nesta casa que eu fui forjado como ser humano, como cidadão, pelo meu velho pai, um homem de quase 50 anos de advocacia, que exerceu cargos nesta casa, de secretário-geral, de primeiro secretário, e que, pela ordem, exerceu também atividade no eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral, e em outras atividades do Conselho Federal. Portanto, foi nesta casa a quem eu devo render todas as minhas homenagens e dizer que, antes de mais nada, sou o que sou, porque saí da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Maranhão. Seja como ser humano, como cidadão, seja também como profissional, porque venho de uma família de 7 irmãos e meu pai era tão democrático que eu, o 5º filho, fui o primeiro a fazer direito. Os outros foram para medicina, para engenharia, para letras, e eu o primeiro a fazer direito. Portanto, minha gratidão, doutor Tiago, e na sua pessoa eu cumprimento e parabenizo todos os advogados do Maranhão por essa data que se aproxima, né, ao dia da advocacia, né, que para mim é tão comemorado e comemorado duplamente, porque era o aniversário da minha queridíssima e amadíssima mãe,
que se foi há 4 anos, Dia dos Advogados, mas quero também dizer da minha satisfação de ver que um tema como esse, num congresso tão importante na sua 5ª edição, discutindo direitos fundamentais, direitos humanos, num momento tão delicado, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Acabo de voltar da Europa, de Portugal, da Espanha, da Itália, e também lá estão discutindo a efetivação, a busca de concretização dos direitos humanos. E há quanto tempo nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Há quanto tempo nós temos constituições modernas e pós-modernas consagrando os direitos fundamentais? E mesmo assim, estamos em busca de concretização. E daí porque minhas homenagens permitem, eu não vou dizer o nome de cada um, que eu poderia dizer porque me lembro, mas minhas homenagens especiais à Justiça do Estado do Maranhão, de onde saí também ainda menino, ainda garoto, com 18 anos, e pude receber os maiores ensinamentos dessa magistratura tão bacana que é a magistratura maranhense. Desembargador Paulo Velta, desembargador Frois, recebam todas as homenagens minhas à magistratura maranhense estadual. Aqui vejo também colegas juízes estaduais e, portanto, meu agradecimento. Mas também minha homenagem não poderia deixar de ser a uma grandiosíssima instituição que eu tive a honra de servir por 2 anos, num mandato ainda como procurador do Estado, doutor Daniel, mas fui à disposição do Ministério Público Estadual e, portanto, também ao Parquê Estadual, minha maior gratidão pelo exemplo digno e por aquilo que essa instituição representa hoje para o exercício da cidadania, para o resgate da cidadania. Isso é extremamente importante. Também não poderia deixar de cumprimentar as nossas universidades maranhenses e, por fim, mas não menos importante, a instituição que eu represento no Superior Tribunal de Justiça, que é a minha queridíssima Justiça Federal. Aquela instituição que me ensinou a ser magistrado, a exercer a magistratura e procurar, em quase 3 décadas, cumprir e buscar a efetivação dos direitos humanos no Brasil. É evidentemente que faço esses ligeiríssimos agradecimentos exatamente para dizer que cada um de vocês, senhores estudantes, vejo tantos estudantes aqui, como é importante a construção de uma história de vida, uma história de instituição a serviço, efetivamente, da implementação daquilo que às vezes nos parece tão distante, mas que faz parte do nosso cotidiano. E vamos já ver o porquê. Daí porque esse tema, que é tão importante, dos direitos humanos, e eu escolhi o seu marco teórico, porque, para mim, o marco teórico dos direitos humanos é a 3ª dimensão dos direitos fundamentais. É aquilo que a clássica teoria geracional dos direitos, insiste em dizer que é o princípio da fraternidade. Aquele princípio que foi esquecido durante muitos anos, apesar de ter nascido junto com a liberdade e a igualdade, mas ele foi relegado às religiões, ele foi relegado à moral, ele foi relegado às ciências sociais. Não que isso não seja importante, mas ele foi esquecido pelo direito. Existe um autor italiano, um filósofo italiano, o professor Antônio Maria Baggio, que tem uma obra clássica chamada Princípio Esquecido. E é o princípio da fraternidade. É preciso que a gente resgate esse princípio para poder nós reafirmarmos os direitos humanos enquanto realidade, enquanto esperança de um futuro melhor, enquanto esperança de um presente melhor. E para falar de direitos humanos, cá, aqui, perdão. Pronto. E para aqui.
embaixo. E para falar de direitos humanos, e para falar do princípio da fraternidade, eu me lembro de um poeta brasileiro em que pede para que nós nos tiremos as nossas roupas usadas e procuremos, evidentemente, fazer com que a nossa mente, o nosso pensamento, abra para novos paradigmas. Vocês que estão na academia, estudantes, estão entendendo que na descoberta dos ramos jurídicos, nós vamos rompendo paradigmas, vamos rompendo pressupostos para poder a ciência crescer. Ou, pelo menos, a ciência se produzir enquanto ciência, que é o novo. E que, às vezes, não é o novo, é o retorno ao velho numa nova roupagem. Aquilo que Hegel falava de tese, antítese e síntese. E, portanto, nada melhor do que pensar que há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. O tema do princípio da fraternidade como resgate e como marco teórico dos direitos humanos é, sem sombra de dúvida, essa busca incessante de romper paradigmas e de reconstruir a história através de algo tão fundamental no cotidiano do nosso dia, no nosso dia a dia, que é a construção dos direitos fundamentais. E, para tanto, nós falamos na ressignificação do direito constitucional. Esse direito que vem sendo redescoberto não só pelo direito público, que acaba com a dicotomia direito público e direito privado, que redescobre o direito privado, aquilo que nós colocamos como direito privado, a fim de contextualizar, seja na pirâmide kelseniana, seja naquilo que nós pensamos no pós-positivismo ou no neoconstitucionalismo, na perspectiva do direito constitucional moderno. Esse direito constitucional, para ser ressignificado, precisa vivenciar a realidade do mundo. E nada melhor do que duas obras da literatura, uma de um teórico sul-coreano, o Han, né, em que se fala da sociedade do cansaço, e a obra clássica do Zygmunt Bauman, em que se fala da modernidade líquida. Ou seja, hoje vivemos em tempos líquidos. Nada foi feito para durar. Nós queremos o imediato. Ainda mais num momento de cibernética, num momento da globalização, nós queremos apenas aquele clique que satisfaça os nossos interesses e os nossos desejos enquanto ser humano. E nada de produzir algo que dure. Esse é o grande problema dentro de uma ressignificação do direito constitucional. E uma sociedade do cansaço, em que eu sou empresário de mim mesmo, e o que importa é o meu desempenho enquanto ser humano, o que importa é o meu desempenho no trabalho, o que importa é o meu desempenho nas atividades que eu desenvolvo em qualquer âmbito da sociedade como um todo. Essas duas obras, no meu entendimento, fazem com que a gente reflita a respeito de que caminho nós devemos percorrer para resgatar os direitos humanos. O que caminho nós devemos percorrer para resgatar os direitos fundamentais. Esse percurso da ideia de fraternidade, evidentemente, trabalha com o conceito de cultura. Cultura no Brasil, cultura no mundo, a fraternidade se distanciando de um conceito meramente religioso e entrando na seara da relação, do paradigma relacional, da alteridade, do aspecto das diferenças existentes entre os seres humanos, e essa fraternidade que se firma numa dialética de secularização, ou seja, a fraternidade com pressupostos científicos que façam com que esse tema se transforme, além de um tema das ciências sociais, um tema jurídico, para justificar o caminho dos direitos fundamentais no Brasil. Isso faz, evidentemente, com que nós pensemos que a fraternidade é uma categoria política.
Ninguém de vocês tem dúvida de que liberdade, que igualdade, que segurança são categorias políticas, que são categorias jurídicas, né? Mas o princípio da fraternidade, efetivamente, durante um bom período do direito, foi esquecido como categoria política e jurídica. Esse princípio da fraternidade, por sua vez, está diretamente ligado com o aspecto da deliberação de democracia, deliberação democrática, e, por sua vez, da participação cívica minha enquanto cidadão dentro de um tecido social. Esse princípio da fraternidade, eu digo que é elemento de concretização, de concreção dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Ao ponto de nós pensarmos na ressignificação do direito constitucional, alguns falam em constitucionalismo global, aquele constitucionalismo que ultrapassa as fronteiras, que deixa de lado um pouco a noção meramente de soberania e que discute uma velha dicotomia existente no direito constitucional e no direito internacional, que é a constitucionalização do direito internacional ou a internacionalização do direito constitucional. Essa fraternidade só tem sentido enquanto categoria jurídica se nós tivermos a promoção exatamente da fraternidade pela dignidade da pessoa humana. E esses direitos de fraternidade só podem ser discutidos numa perspectiva histórica de construção desses direitos dentro da história, mas numa perspectiva didática, através dessa teoria tão criticada hoje no direito constitucional no mundo, que é a teoria geracional dos direitos. Criticada por quê? Porque didaticamente, metodologicamente, nós construímos o princípio da liberdade, da igualdade, da fraternidade, e na teoria geracional, no tripé geracional dos direitos fundamentais, um estaria superando o outro, que na verdade não supera. Um completa o outro. Um convive com o outro. E a fraternidade acaba sendo o elo de ligação entre igualdade e liberdade. E isso faz com que a gente pense nessa teoria já não mais na concepção de gerações de direito, mas de dimensões de direito em que não há superação, mas há, na verdade, um entrelaçamento dessa teoria geracional. Eu aqui relembro a visão clássica da primeira geração de direitos, decorrente do direito natural e da influência dos iluministas, a segunda geração do direito relacionado à solidificação da igualdade, e aí surgem os direitos sociais, os culturais e econômicos, e a terceira geração de direitos, que é a solidificação da fraternidade, nessa perspectiva, evidentemente, de construção da paz, do meio ambiente e da sua proteção e conservação, do desenvolvimento econômico e do direito do consumidor. Evidentemente que a doutrina hoje já cogita, sem sombra de dúvida, na quarta e na quinta gerações de direito, ou dimensões de direito. Alguns já falam até na sexta. A quarta geração estaria ligada à evolução do mundo no sentido da bioengenharia, da bioética, da biogenética, na construção exatamente desse conceito ético do debate dos direitos fundamentais. E a quinta geração de direitos é a turma de vocês que adora, né? Que decorre do movimento cibernético, da famosa rede www. Falar em direitos fundamentais numa era da cibernética é redescobrir de como a aparelhagem cibernética pode propiciar direitos fundamentais sem deixar de resgatar aquele paradigma relacional do princípio da fraternidade. E essa é a grande discussão, e hoje temos seminários, livros, né? Muitos de vocês devem estar fazendo TCC sobre as novas tecnologias, o direito e as novas tecnologias. Temos hoje doutorados, mestrados, pós-doutorados envolvendo essa área da cibernética. Mas tudo isso diz respeito também aos direitos fundamentais, aos direitos humanos fundamentais. Evidentemente, eu estou aqui com uma...
que isso provoca aquilo que nós chamamos de constitucionalismo fraternal. O que quem chama isso no Brasil é ninguém menos do que o nosso ministro poeta Carlos Aires de Brito, né, que presidiu a Suprema Corte de Justiça Nacional e que diz, ao falar, ao comentar o preâmbulo da nossa Constituição e o artigo 3º, em que ele diz: agora já podemos enfrentar o tema da progressiva formação do Estado fraternal, que veio para transcender o Estado social, mas sem o negar. Tanto quanto o Estado social veio para superar o Estado liberal, mas também sem eliminar as respectivas conquistas, como é próprio de toda superação ou transcendência. Isso é dito pelo ministro Aires de Brito, que é o nosso referencial teórico no Brasil do princípio constitucional da fraternidade. Sem sombra de dúvidas, é quem trouxe a rediscussão desse tema no âmbito dos direitos humanos no Brasil. E, evidentemente, errei aqui. Já descobrimos um marco filosófico, um marco teórico, e aí poderíamos dizer como descobrir, dentro de uma realidade juspositivista, a fraternidade como categoria jurídica. Evidentemente que no direito comparado, no direito internacional, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que se reconhece o espírito de fraternidade, a Constituição Portuguesa, e aqui nós temos 2 representantes do meu querido Porto, né, onde acabo de ter a alegria de saber de um grande amigo, professor do meu doutoramento, o professor Paulo Ferreira da Cunha, que também é professor no Brasil e que acaba de assumir a Corte Constitucional Portuguesa e que, portanto, todas as minhas homenagens à professora Ana e ao professor Carlos, a esse povo maravilhoso que é o povo português. A Constituição Portuguesa de 76 também, como nosso referencial dogmático, vamos dizer assim, né? Como a influência de Portugal na nossa Constituição de 88, através do preâmbulo, reconhecendo a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno, constitucionalismo liberal, constitucionalismo social e constitucionalismo fraternal ou altruísta. Essa Constituição também é portuguesa. Depois temos... Acho que eu pulei aqui, eu estou apanhando um pouquinho. A Constituição Italiana, de 1948, também se reconhece o princípio da solidariedade e, para fins constitucionais, eu não faço a distinção entre solidariedade e fraternidade, porque, para fins constitucionais, nós temos o projeto de sociedade. A Constituição é um projeto de sociedade. E se é um projeto de sociedade, não há por que fazer a distinção entre solidariedade e fraternidade para fins de projeto de sociedade. Embora doutrinariamente, academicamente, nós possamos ver as distinções entre uma coisa e a outra. Mas o sentido da Constituição italiana é exatamente também nessa perspectiva. E a Constituição francesa, de onde nós temos a referência histórica da Revolução Francesa, da liberdade, da igualdade e da fraternidade, e a própria Constituição Francesa também reconhece a fraternidade como categoria jurídica. Isso por que eu estou trazendo para discussão essa reflexão, vamos dizer assim? Porque é exatamente... Os obstáculos que se cria ao princípio da fraternidade como categoria política e jurídica é o obstáculo de ausência filosófico-jurídica, eu já disse que não tem, o obstáculo normativo, depois o realismo jurídico, a jurisprudência, o direito dito pelos juízes, nós vamos já ver, e, por fim, a concretude desse princípio dentro de uma perspectiva de direitos humanos, através da mediação, da conciliação, da justiça restaurativa e também dos laços decorrentes do movimento muito atual no mundo, do movimento da migração. Aqui no Brasil vivemos a realidade do Haiti, geográfica, por razões geográficas, por razões climáticas, e vivemos também a realidade da Venezuela, na Europa,
os países, de uma forma geral, estão vivenciando problemas de igual natureza. E a França chegou ao ponto de ter que rever seus conceitos de tipo penal, de crime, porque existia o crime de natureza humanitária. E a Corte Constitucional Francesa teve que rever o seu ponto de vista e declarar a inconstitucionalidade exatamente daquela figura do crime, considerar crime a ajuda humanitária. Isso faz também, aí eu volto ao tema da normatividade no direito comparado, com a Constituição Espanhola de 78, que também reconhece o princípio da fraternidade, exatamente através desse pacto chamado de Pacto de Solidariedade. Aqui o artigo 45, quando fala do meio ambiente e a qualidade de vida, e o Brasil. O Brasil, que tal como Portugal, no seu preâmbulo, já reconhece a construção de uma sociedade fraterna, né? E a solução pacífica para as controvérsias na perspectiva de construção de uma sociedade fraterna, reconhecendo os valores da liberdade, da igualdade, da segurança, do bem-estar, do desenvolvimento, e reconhecendo a substituição ou a clareza do constitucionalismo, denominado constitucionalismo fraternal ou altruísta, no artigo 3º, consolidado através do rol analítico e não taxativo do artigo 5º da nossa Constituição, que, inclusive, provoca uma amplitude tão grande através da figura dos tratados e das convenções internacionais, quando são incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro e que se transformam norma supralegal, né? Norma supralegal. Isso faz, evidentemente, me faz lembrar um autor chileno, o Humberto Maturana, na sua obra de 1993, A Democracia é uma Obra de Arte, e uma coisa que me fez fazer, talvez, um pouquinho melhor como ser humano, foi redescobrir a interdisciplinariedade e não ficar no âmbito do direito apenas. Nós precisamos conhecer as outras ciências, nós precisamos conhecer a literatura, nós precisamos conhecer os outros saberes, para que nós nos transformemos e transformemos o direito em algo vivo, em algo que pertença efetivamente ao tecido social. E Maturana diz: o viver democrático é uma obra de arte. Não tem que ver com a eficiência, não tem que ver com a perfeição. Tem que ver com o desejo de uma convivência fraterna. E olhe, ele é um neurobiólogo, o criador da teoria da autopoiese dentro da biologia do conhecer. Isso faz com que a gente reflita efetivamente sobre esse conceito de democracia e fraternidade e transforme efetivamente a nossa concepção a respeito deste tema. E vocês poderiam dizer: mas professor, eu sofro a influência da common law e sofro também a influência de que o direito só existe quando os tribunais reconhecem aquele direito enquanto tal. Aquilo que se chama um pouco de realismo jurídico. E, portanto, o princípio da fraternidade tem esse reconhecimento. A outra tela me indica vários precedentes, números de precedentes a respeito deste tema. E eu vou lembrar para vocês alguns deles. Quando o idoso brasileiro, depois de 88, precisou descobrir, reconhecer a possibilidade de andar no transporte gratuito público com mais de 65 anos de idade, foi preciso ir à Suprema Corte Brasileira, doutor Tiago, embora a Constituição fosse de clareza meridiana, para que a Suprema Corte Brasileira dissesse que aquela regra era autoaplicável, que não dependia de regulamentação. Porque, de repente, veio o Estatuto do Idoso, que reconheceu 60 anos, e, nesse intervalo, havia quem entendesse que a regra não era autoaplicável, porque precisava da norma à lei ordinária. Quando, na verdade, a Suprema Corte
através da ministra Carmen Lúcia Antunes, disse que não, que a regra era os 65 anos e que o legislador ordinário poderia reduzir aquela regra, como reduziu, para 60 anos, para fins de transporte gratuito. Um exemplo bem simplório. Mas um exemplo que me chama muita atenção é o exemplo das cotas nas universidades públicas, as ações afirmativas existentes nas universidades públicas. Existiu uma ação de controle, de constitucionalidade, proposta exatamente por um partido político contra o sistema de cotas da Universidade de Brasília, da UNB. E essa questão foi decidida depois, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, mas foi examinada de plano pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, que é um constitucionalista de escola e quem trouxe um pouco da experiência alemã para o Brasil, sem sombra de dúvidas, tem o dedo e tem a marca do ministro Gilmar Mendes. E, naquele momento, a decisão de manter o sistema de cotas nas universidades públicas, de negros, de instituições, de colégios, escolas públicas, etc., foi exatamente o presidente do Supremo que negou a liminar requerida pelo partido, salvo engano, o PFL, e reconheceu que o seu fundamento era o princípio da fraternidade, que, por sua vez, com base no direito alemão, num estudo do direito alemão que o Sua Excelência fez, por sua vez, trazia exatamente a ação afirmativa como reconhecimento dos direitos humanos na sociedade brasileira. Eu trago esse exemplo. Além desse exemplo, nós temos... Aqui. Vou voltar um pouquinho. O ministro Aires Brito, também na DI 3.128, em que ele invoca aí já o direito francês, a tríade liberdade, igualdade, fraternidade, e reconstrói uma determinada decisão exatamente em função do princípio da fraternidade. Apenas para que fique bem claro que essa decisão... Aqui. Essas decisões do Supremo se repetem também no Superior Tribunal de Justiça. Eu aqui invoco algumas decisões, tanto do cível como da área penal. Vou lembrar para vocês uma decisão do ministro Herman Benjamin, na área de orçamento público, em que Sua Excelência decidiu, no sentido da inclusão, de determinar a inclusão no orçamento de um determinado município, na prioridade da reconstrução da cadeia pública. Isso daqui é um outro tema. Seria o controle judicial de políticas públicas. Eu não vou tratar disso, não é minha intenção. Mas apenas para lembrar que o fundamento também foi esse. Ou do ministro Félix Fischer, na área de concursos públicos também com ações afirmativas. Na área penal são os primeiros, os meus precedentes, do ministro Sebastião e do ministro Nefe Cordeiro, em que nós tratamos especialmente do sistema carcerário brasileiro, em função das mulheres grávidas, das mães com filhos menores de 12 anos, isso mesmo antes da alteração legislativa última de dezembro de 2018. Portanto, marco teórico nós temos, marco normativo nós temos, experiência do direito comparado nós temos e, por fim, o realismo jurídico nós temos, reconhecendo o princípio da fraternidade como categoria política e categoria jurídica. E, apenas para recordar, eu digo, nesse precedente do HC 454, o princípio da fraternidade é uma categoria jurídica que não pertence apenas a religiões ou à moral. Sua redescoberta apresenta-se como um fator de fundamental importância, tendo em vista a complexidade dos problemas sociais e jurídicos e estruturais, ainda hoje enfrentada pelas democracias. A fraternidade não exclui o direito e vice-versa, mesmo porque a fraternidade, enquanto valor, vem sendo proclamada por diversas constituições modernas, ao lado de outros historicamente consagrados, como a igualdade e a liberdade. Nesse mesmo sentido, devo voltar já para a prática. E aí vou me encaminhando para
a parte final da minha exposição, que é, depois do marco teórico, depois, evidentemente, do aspecto normativo e do direito comparado, depois da jurisprudência consagrada, consagrando já o princípio da fraternidade enquanto categoria jurídica, como viabilizá-la no sistema de justiça. E, evidentemente, que viabilizar o princípio da fraternidade no sistema de justiça passa, preliminarmente, por uma discussão sobre outro tema muito importante, que é o movimento de restauração do processo civil brasileiro e do processo penal brasileiro, discutindo, no processo civil, conciliação, mediação, que são métodos autocompositivos, e a arbitragem, que não é um método de autocomposição, mas heterocompositivo, mas que, de uma certa forma, auxilia nesse conjunto, nessa construção de acesso à justiça. Porque pensar em ter acesso à justiça é recordar um grande pensador italiano chamado Mauro Capelletti, que ele impunha e que ele colocava 3 obstáculos neste acesso. O primeiro obstáculo, a ausência de uma defensoria pública, da assistência judiciária. O segundo obstáculo, tratar ações coletivas como se fossem ações de José e João, Maria e Teresa, quando, na verdade, as ações coletivas devem ser tratadas num processo coletivo e com princípios que norteiam a tutela coletiva. E o terceiro aspecto, ele toca na saída do acesso. E essa saída só pode se dar, em primeiro lugar, de uma forma fundamental. Nós temos o costume de dizer métodos alternativos de solução de conflitos. Eu não gosto. Eu acho que são métodos fundamentais de solução de conflito. Alternativo desembargador Frois, somos nós. Alternativo desembargador, somos nós. Nós, judiciário, nós, sistema de justiça, nós, advogados, nós, membros do Ministério Público, é que somos a alternativa da sociedade. O fundamental da sociedade é o encontro do diálogo, da conciliação e da mediação. E isso faz, evidentemente, que hoje, aquela realidade que, para mim, quando tinha 20 e poucos anos, quando iniciei a magistratura, era uma realidade tão utópica, de um artigo 125 do Código de Processo Civil de 73, que dizia para mim, senhor juiz, a qualquer momento do processo, você pode tentar conciliar as partes, mas era uma regra dirigida a mim como juiz. Essa realidade mudou. Mudou porque o Código, esse novo Código, que tem muitas críticas a serem feitas a ele, né? Eu tenho algumas críticas a esse Código, mas ele tem algo que deve ser ovacionado, que é trazer esse artigo 125 do Código 73 para o artigo 3º do Código e dizer, epa, processo civil brasileiro, iniciem com isso. E é isso que é fundamental. Vocês depois, o procedimento considerado, o procedimento ordinário antigo, o procedimento sumário, ou sumaríssimo, não era, doutor Daniel? Tão jovem, mas chegou a trabalhar com o Código de 73, né? Esses procedimentos, evidentemente, passam a ser alternativa. Importantes, mas alternativa. Por quê? Porque aí a gente vai entender que a função do Estado juiz vai se localizar naquilo que é essencial. Depois da mediação e da conciliação, o Estado juiz vai substituir a vontade das partes pela vontade pactuada da sociedade, que são os códigos existentes, a legislação ordinária existente, tudo com base no fundamento da Constituição, numa pirâmide daqueles que acreditam em Kelsen, ou com base no constitucionalismo pós-moderno para aqueles que não acreditam no instrumento piramidal, mas que, para mim, didaticamente é perfeito, para justificar as condutas que decorrem da legislação ordinária com base no princípio maior da nossa Constituição, numa interpretação, numa hermenêutica que todos nós devemos ter. Isso faz, evidentemente,
que hoje, com o Código de 2015, vigendo em 2016, com as resoluções 125 do CNJ, que foi alterada pela emenda número 2, as resoluções do CNMP, a 118, temos do Conselho da Justiça Federal, temos do TST. Hoje há um marco regulatório nesse tema de conciliação e mediação. Portanto, esse é um tema que decorre e que concretiza, sim, os direitos humanos, especialmente na expressão de acesso à justiça, fazendo com que o artigo 3º não diga mais a mim, juiz, que sou obrigado, ou para mim é facultado, todos nós, senhores advogados. E o artigo 3º é claríssimo, começa com juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público. E com uma expressão que, para mim, diz tudo, inclusive no processo judicial. O que isso significa é que esse movimento não nos pertence. Nós é que utilizamos esses instrumentos do tecido social. Esses instrumentos pertencem ao tecido social. Daí porque o Código de Processo Civil fala na criação das câmaras de conciliação públicas e das câmaras de conciliação privadas, ou seja, a própria sociedade civil reconstruindo um método autocompositivo. Eu sou juiz federal há tantos anos e trabalhei com os conselhos profissionais, com os engenheiros, com os arquitetos, com os odontólogos, com os advogados, com os médicos. E, pasmem, no Tribunal Regional a qual eu pertencia, que o juiz Clodomir pertence, que abarca 14 unidades da federação, mais de 80% do território nacional, nós tínhamos 190 mil ações de conselhos profissionais. O Tribunal de São Paulo, o TRF da terceira região, do maior estado do Brasil e da América Latina, esse tribunal tinha 180 mil ações envolvendo conselhos profissionais. Esses dois tribunais, 80% dessas ações abarcavam bens da vida, valores inferiores a R$2.000 cada ação. E que, segundo o IPEA, o órgão de controle e de pesquisa brasileiro, diz que cada ação dessa representava para o Poder Judiciário uma média de R$4.500. Veja que falta de senso. Qual a possibilidade de argumentação racional na existência de um conflito que não passe pela autocomposição dessa natureza? Isso apenas para citar um exemplo. Daí porque nós precisamos, sim, bater nessa tecla. E bater nessa tecla significa relembrar o quantitativo de processos no judiciário brasileiro. Em 2017, nós tínhamos 109 milhões de processos no judiciário brasileiro para 206 milhões de habitantes e 18 mil juízes no Brasil. Uma taxa anual de congestionamento de 74% na Justiça Estadual, de 71% na Justiça Federal e de 49% na Justiça do Trabalho. Esse critério não mudou muito em 2018. Ficamos com uma taxa de congestionamento de 80,1 milhões como estoque, mas já começamos com esse trabalho de autocomposição, diminuir aquilo que entra para aquilo que sai. De 29 milhões que entraram, saíram 31 milhões baixados. Portanto, o novo Código de Processo Civil, o artigo 3º, não pode ser letra morta. Não pode ser uma mera utopia. Os efeitos de tudo isso, e eu não vou dar o exemplo do Maranhão, nem do Nordeste para não ser barrista, eu vou dar o exemplo de São Paulo, o maior estado do Brasil, onde foram incluídos os chamados sejusques, isso na esfera judicial. Tivemos
uma redução da distribuição impressionante, onde não foram instalados as centrais de conciliação, tivemos um acréscimo assustador na distribuição. Portanto, o novo modelo de advocacia passa pelo método autocompositivo. Os senhores advogados devem ser conciliadores, sim. E isso não é mais uma faculdade, mas é uma exigência do Código em relação a todos nós, operadores do direito. Aqui é um quadro de conciliação judicial em que nós chegamos a 11%. Hoje nós já temos 12,1% segundo o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Mas isso ainda não está contando a esfera extraprocessual ou pré-processual. Isso é que vai fazer valer bastante. Só para citar um exemplo. Eu era o coordenador dos juizados especiais da primeira região, que abarca 14 unidades da federação, e fui coordenador do sistema de conciliação também desse tribunal, do maior tribunal que eu considero o maior tribunal de apelação do mundo. Eu não conheço nenhum tribunal de apelação que examina a prova e que abarca um território brasileiro, 80% do território brasileiro. Eu não conheço um tribunal de apelação que abarque tudo isso. Mas no Brasil nós temos, né? E isso faz com que a gente reflita a esse respeito. Aqui, apenas para mostrar experiências exitosas da Justiça Estadual, da Justiça Federal, aí a Ilha de Marajó, no Pará, Bahia, Uberaba, Bacabal, Maranhão, Piauí, Amapá, Rondônia, Teresina, Piauí, Pedro II, a cidade onde temos o inverno do meio norte, Belo Horizonte. Os efeitos econômicos de uma política de autocomposição e de juizados de pequenas causas para poder demonstrar a compreensão disso que nós chamávamos de juizados de pequenas causas, hoje é juizados especiais estaduais, juizados especiais federais. Só na primeira região, isso incrementou de 2002 a 2016 mais de 13 bilhões de reais nos municípios brasileiros. Portanto, aqueles que têm influência muito forte do direito americano, aquilo que nós chamamos de análise econômica do direito, eu estou provando que a autocomposição também tem um efeito nesse movimento da análise econômica do direito. Que a desjudicialização, como uma consequência também dessa política de autocomposição, de acesso à justiça, de garantia aos direitos dos cidadãos, sem idealizar esse sistema como algo perfeito. É um sistema que efetivamente tem defeitos, mas é um sistema que é o direito fundamental de acesso à justiça através da via autocompositiva e que, ao mesmo tempo, reconhece o dever do Estado juiz de solucionar os conflitos que não passaram por uma cultura de mediação ou que não conseguiram uma solução pacífica para as controvérsias. E na esfera penal, a coisa ainda é pior. Ainda é pior por quê? Porque nós não temos hoje no mundo, especialmente no Brasil, uma sociedade que queira reconstruir laços na esfera penal. Por quê? Porque a sociedade está exigindo segurança. A sociedade está exigindo uma habitação, a construção do direito à vida e do direito à segurança, e transforma todos nós para aquela sociedade do cansaço, que eu falei no início, e para aquela liquidez da vida e não daquilo que pode fazer com que dure as relações sociais. Do Bauman. Sociedade do cansaço, né? E a sociedade líquida. E, evidentemente, que aí nós passamos por um caminho muito sério, que é o caminho dos direitos humanos, na esfera, na construção e na possibilidade de resgate de laços
Para os advogados talvez seja mais fácil, mas para a sociedade, convencer a sociedade de que é possível restaurar relações na esfera penal, nós precisamos dar o exemplo. Nós precisamos testemunhar. Né? E eu digo que o princípio da fraternidade é possível de ser concretizado também no âmbito penal, através da chamada justiça restaurativa, do respeito aos direitos humanos e da humanização da aplicação do próprio direito penal e do correspondente processo penal. O sistema carcerário brasileiro acaba de ganhar uma pontuação triste. Sai do 4º lugar no mundo e passa para o 3º lugar no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos da América e para a China, e ultrapassando a Rússia. Somos mais de 720 mil presos no Brasil em estabelecimentos prisionais. Alguns representantes do Ministério Público do Rio de Janeiro chegam a dizer, e eu respeito o ponto de vista, mas não concordo, de que nós não temos superencarceramento, porque nós temos uma população muito grande, e se compararmos com a população e uma criminalidade exagerada, isso tudo é verdadeiro, mas isso não é superencarceramento. Eu não concordo porque nós temos menos de 400 mil vagas em estabelecimentos prisionais, doutora Ana. E temos, só no oficial, 726 mil presos nas menos de 400 mil vagas. Isso aí já dá um percentual quase o dobro das vagas existentes. Manaus, extremo, é um estado maravilhoso, onde está a Amazônia brasileira, chega a ter uma taxa de ocupação de quase 500%. E, evidentemente, que isso faz com que a gente reflita. Sejamos garantistas ou punitivistas, sejamos Dr. Frois, né? Ou sejamos outro magistrado punitivista, nós temos uma realidade que nós temos que tratar. E, pasmem, não fica aí. Nós temos 140 mil presos em prisões domiciliares. E, pasmem, temos mais de 500 mil mandados de prisão não cumpridos. Desses 700 e tantos mil, 290 mil presos são provisórios, não estão com trânsito em julgado. Cada preso custa, para o Brasil, em média, R$ 2.400. Há uma divergência grande desses valores e dados, grande não, pequena, entre o CNJ, o Ministério da Justiça, os movimentos mais radicais da magistratura, mas não me interessa. Eu tenho 380 mil vagas, que tenhamos 600 mil presos, que tenhamos 500 mil presos, nós somos um caos. Onde a massa desses presos são pobres, negros, 64%, jovens entre 18 e 29 anos, 55%, e o pior, analfabetos funcionais, porque com fundamental incompleto, 75%. Aqui nós temos os presos em estabelecimentos prisionais e cadeias. E nas cadeias não foi feita a identificação do gênero e, portanto, há essa diferença de 2%, né? Homens e mulheres, 98%. Aqui eu estou trazendo o quantitativo de mandados pendentes de cumprimento, 500 mil pelo Globo, Jornal Globo, 2012, revendo a Justiça, o Ministério da Justiça. Depois, em 2015, 437 mil, o Globo. E a Veja, em 2017, com base nos dados do Ministério da Justiça, 564 mil. A situação das mulheres é um pouco menos pior ou pior. Porque, na verdade, elas ocupam não a 3ª posição, mas a 5ª maior população de detentas do mundo, né? Elas têm um perfil
50% tem apenas o ensino fundamental, 50% entre 18 e 29 anos, 68% negras, e quase mais de 60% das mulheres presas estão por tráfico de entorpecentes. Na sua grande maioria, sendo mulas dos seus companheiros e maridos. Daí porque eu não vou tratar desse tema, que é um outro tema, globalização, macrocriminalidade, cooperação internacional, mas é preciso que a gente pense no Brasil na separação da macrocriminalidade da criminalidade comum. Nós não podemos botar um jovem que foi pego com 50 gramas de maconha ou de cocaína, mesmo de cocaína, que é muita coisa, né? Mas junto com líderes de facção criminosa. Porque nós estaremos colocando soldados para a reserva da facção criminosa. E a partir desse conceito de macrocriminalidade, de criminalidade comum, separando o joio do trigo, e hoje nós temos uma figura extraordinária no direito brasileiro, e com todos os méritos, que é a figura dos presídios federais, que não nasceram para acolher presos da Justiça Federal. Nasceram para acolher líderes de facções criminosas. A separação da macrocriminalidade da criminalidade comum. É essa a função dos presídios federais. Separar. Eu conheço alguns presídios federais, recentemente foi instalado de Brasília, e efetivamente é algo que precisamos mesmo para separar o joio do trigo. E aí sim, redescobrir aquilo que é essencial dentro do direito penal. Eu me recuso a trabalhar, estou trabalhando há 4 anos de novo no direito penal, sou magistrado generalista, porque trabalhei em todas as áreas, né? Mas eu me recuso a acreditar no direito penal sem a possibilidade da justiça restaurativa. Porque senão não tem sentido o que eu estou fazendo. E isso, evidentemente, é transformação de atitudes. Aqui, um gráfico em que a justiça restaurativa não é pacto com impunidade, de jeito nenhum, mas é um pacto em que se traz para a discussão o ofensor, a vítima e a comunidade. Esse é um projeto de justiça restaurativa. E aqui no Maranhão nós temos. O Tribunal de Justiça tem exemplos extraordinários já nesse sentido das chamadas APACs, né? As perspectivas em relação aos menores infratores na infância e na juventude, na adolescência, e é apenas para lembrá-los, aqui é uma fotografia de APACs em Minas Gerais, e a questão da migração, para concluir, que é o terceiro ponto, mediação e conciliação, autocomposição. O segundo ponto, justiça restaurativa. E o terceiro ponto, o princípio da fraternidade, nos coloca numa situação de que nós precisamos reparar e acolher o terceiro, o outro, não por ser brasileiro, mas por ser humano. E isso não é fácil. É efetivamente difícil. A Corte Constitucional francesa acaba de dar uma decisão em julho de 2018, num caso emblemático de um agricultor que teria ajudado um migrante dentro do território francês e que seria condenado por um crime de ajuda humanitária. E a Corte Constitucional, a decisão 2018-717, resgatou isso. No Brasil, ou na América, nós temos os exemplos do Haiti, com aquela catástrofe geográfica, e a Venezuela, com a situação de Roraima. Roraima não pode assumir sozinha esse impacto do problema da Venezuela. Nós, todos no Brasil, temos que dar a nossa contribuição, e o Ministério da Justiça e os ministérios envolvidos devem, sim, propiciar essa migração de Roraima para outros estados, acolhendo os nossos
conterrâneos americanos e, ao mesmo tempo, possibilitando e viabilizando o próprio estado de Roraima. Aqui é o exemplo da França, foi esse agricultor. E eu digo que os princípios da fraternidade e da comunhão resgatam a ética, o direito e a própria democracia, sugerindo um novo paradigma de justiça, a que inclui, a que pacifica e a que restaura as relações humanas. Somente assim nós podemos pensar na concretude de direitos humanos. São muitos os aspectos de direitos humanos. Eu estou abordando um aspecto do marco teórico dos direitos fundamentais, no tripé, tão conhecido por todos nós, sobretudo não preciso nem ir à Antiguidade, nem à Idade Média, e nem outra fase, mas a Revolução Francesa é para resgatar esse princípio que ficou esquecido. Em homenagem aos portugueses, nada melhor do que Fernando Pessoa, no seu poema Tabacaria, e aí eu não sei mais se é o Caieiro ou se é o Álvaro, né? Mas no sentido de que não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Aqueles que quiserem considerar uma mera utopia, tudo bem, mas o que seria de nós se não tivéssemos todos os sonhos do mundo? Os direitos humanos é a construção de todos os sonhos do mundo. Muito obrigado.